do clima local. Opa, acho que todos escutaram aqui uma mensagem que começou a gravação. E no dia 17 de agosto, o tema principal vai ser como estados e cidades contribuem para a nossa NDC brasileira. Essa série de encontros técnicos, como mencionado, é oferecido pela ACA Brasil e Plataforma Subnacional para o Clima. As alianças para a ação climática, no nosso caso, a nossa ACA Brasil, são coalizões nacionais dedicadas a aumentar o apoio no enfrentamento à crise climática, de modo a contribuir para que países cumpram com seus compromissos que foram pactuados lá no Acordo de Paris. Já a Plataforma Subnacional para o Clima, recém-lançada, é uma iniciativa formada por atores que atuam na agenda do clima no nível local, e ela tem como objetivo disseminar informações e contribuir com a agenda do clima de cidades e municípios. Eu convido todos os presentes aqui nesse evento a visitarem o site da plataforma, porque ela tem informações úteis, relevantes e apresentadas de uma forma muito didática para a gente avançar a agenda do clima subnacional. Hoje, para entendermos melhor quais são as competências dos municípios e as competências dos estados dentro do Pacto Federativo Brasileiro, também conhecido como a nossa jabuticaba, eu apresento os expositores em ordem de fala. Teremos a Inamara Mello, secretária executiva da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco e coordenadora da Câmara Técnica de Clima da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA. Teremos o Marcos Araújo, gerente de Geoprocessamento e Mudança de Clima da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, representando a FNP, a Frente Nacional de Prefeitos. Teremos Ilan Kupperstein, vice-diretor regional para América Latina e C40, e a Cristina Leme, analista legal sênior com foco em direito e governança do clima da Climate Policy Initiative. Eu sou a Miriam, represento o CDP e vou aproveitar esse minutinho aqui da fala inicial para apresentar a organização. O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que administra um sistema de divulgação global para investidores, empresas, cidades, estados e regiões. O CDP trabalha na coleta de dados sobre clima, segurança hídrica e desmatamento em nome de investidores, empresas e parceiros. O CDP parte da premissa de que a informação é a base fundamental para a ação. Então, dessa forma, nós ajudamos cidades e estados a medirem, compreenderem e monitorarem o seu impacto ambiental. O nosso objetivo é que essas percepções, a partir do reporte, possam impulsionar ações climáticas mais ambiciosas e efetivas. O CDP também analisa os dados fornecidos de forma pública para elaborar documentos aos formuladores de políticas públicas. Esses documentos apresentam os principais dados relacionados à mudança do clima e uso da terra, florestas, um tema muito relevante aqui para o Brasil. O documento Perfil Brasil, que apresenta um resumo dos dados das cidades, estados e empresas brasileiras, está disponível no link do chat, a gente já vai colocar aí. E a título de informação, no ano passado, para o ciclo de 2020, 92 cidades brasileiras reportaram o CDP, 25 estados e o Distrito Federal. É importante destacar a parceria do CDP com todas as organizações que estão aqui nessa mesa virtual, a ABEMA, a FNP, o C40, CPI, IX, ACA, imagino outras aí na nossa audiência. Esse evento mostra a importância de buscarmos sinergias nesse ecossistema que é tão rico para trabalhar e impulsionar a ação climática subnacional. Antes de iniciarmos as apresentações, eu compartilho um pouco a dinâmica do nosso evento. Eu peço para vocês, por favor, manterem os microfones fechados. Eu convido todos a interagirem durante as nossas apresentações via chat. Infelizmente, o volume de inscritos e o tempo é um pouco curto, então a gente vai estar monitorando o chat, pegando aí comentários e perguntas. Por fim, o evento vai ser dividido em 2 blocos, visto que 2 expositores vão precisar sair mais cedo. Então, no primeiro bloco, a gente vai ter a exposição da Inamara Mello, do Marcos Araújo e do Ilan Kupperstein, seguido de 15 minutos de interação, de perguntas e respostas. Dessa forma, a Inamara, caso ela não tiver, a Samantha, que a representará, e o Ilan
poderá participar do debate. Por fim, o segundo bloco, a gente vai ter a exposição da Cristina Leme e mais um momento de interação com perguntas e respostas. Vamos ao debate, vamos entender como é que os entes subnacionais podem participar efetivamente da governança climática. A Inamara já está aqui conosco? Já. Bom dia, Inamara, bem-vinda. Compartilha aqui conosco a perspectiva dos estados. Vai ser um prazer te escutar. Muito bom dia, Miriam. Bom dia a todas as pessoas que acompanham essa nossa atividade. Para nós é uma grande oportunidade, né, integrar aqui com vocês e contribuir com essa iniciativa de promover o debate acerca das competências dos entes subnacionais na agenda do clima. A gente também começa agradecendo ao ICS e a todas as contribuições que essa instituição tem dado à pauta climática, em especial pelo trabalho excelente que tem desenvolvido na construção da plataforma subnacional para o clima. Acho que vai ser uma ferramenta para potencializar o encontro e a troca de diversos atores que estão empenhados no avanço dessa agenda no Brasil. Também cumprimento o CDP. Em nome deles, quero agradecer aqui a todas as instituições que compõem a ACA, a Aliança pela Ação Climática. Penso que é, sem dúvida, uma relevante iniciativa para impulsionar a ação climática entre os diversos segmentos. Bom, e me cabe aqui compartilhar com vocês um pouco dessa nossa perspectiva, né? Os representantes dos governos estaduais, nós começamos a aprofundar as discussões acerca do papel que nós tínhamos na agenda climática 2 anos atrás, quando a ABEMA entendeu que poderia abraçar essa temática e que poderia desempenhar um papel importante de articulação dos estados, uma vez que nos faltava essa articulação nacional. Então, nós formamos a Câmara Técnica do Clima da ABEMA e a primeira reflexão sobre a qual nós tivemos que nos debruçar foi justamente essa, que norteia o debate de hoje. Qual é exatamente o papel dos governos estaduais na implementação da NDC brasileira? Qual é a contribuição dos estados em relação aos compromissos estabelecidos pelo Acordo de Paris? Vale destacar que a ABEMA, essa associação, ela reúne as 27 secretarias de meio ambiente dos estados e do Distrito Federal e 21 autarquias e fundações estaduais responsáveis pela implementação da política ambiental no Brasil. Responde, portanto, pela esmagadora maioria dos atos administrativos, como licenças, autorizações. Cerca de 85% desses atos estão sob a responsabilidade desses secretários, dessas secretarias e fundações e autarquias. Além, claro, de respondermos por outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, então a gente concentra uma parte grande das responsabilidades das políticas públicas de meio ambiente no Brasil. E esse grupo, então, passou a se debruçar, a debater sobre o seu papel na agenda climática. A Câmara Técnica do Clima foi se debruçar sobre a NDC, sobre os acordos e compromissos que já tinham sido estabelecidos internacionalmente entre regiões, questionando como é que os estados poderiam contribuir para o real avanço dos acordos climáticos. Como é que esses governos subnacionais poderiam se colocar frente àquilo que eram os acordos tidos, em geral, estabelecidos entre nações. O trabalho que resultou na Carta dos órgãos estaduais de meio ambiente pelo clima, que foi ratificada pelos 26 estados e pelo Distrito Federal durante a primeira Conferência Brasileira do Clima, lá em novembro de 2019, é justamente um resultado desse estudo, de uma avaliação nossa, o que internacionalmente tem acontecido. Eu acho que a Carta da ABEMA tornou-se, então, um marco para esse trabalho dos estados, reconhece a urgência de nós percorrermos esse caminho de diminuição das emissões de gases de efeito estufa e também de atuar acerca da adaptação à mudança do clima. É claro que a gente precisava ali considerar as diferenças, né, entre as realidades regionais. Existe uma
é uma realidade bem heterogênea. Isso, é claro, precisava ser colocado, né? A gente precisava fortalecer a cooperação entre governos, a gente precisava desenvolver uma forte rede brasileira, mas era preciso reconhecer as diferenças entre os diversos estados da federação. Eu acho que a carta foi um primeiro passo na caminhada, mas foi um importante marco. E, a partir dela, a gente passou, então, a aprofundar sobre essa discussão do papel dos estados e quais os mecanismos que a gente poderia lançar a mão para catalisar essa atuação. Em novembro de 2019, a gente começou um trabalho junto com o projeto Parcerias Estratégicas para a Implementação do Acordo de Paris, o SPIPA, da União Europeia e GIZ, e juntos nós elaboramos um estudo, né? Na verdade, a GIZ, com o apoio da Câmara Técnica do Clima da ABEMA, e esse estudo acho que trouxe relevantes questões em relação às competências, tanto jurídicas quanto administrativas, dos entes subnacionais para a implementação dos compromissos climáticos, além de uma visão acerca dos instrumentos regulatórios, dos instrumentos econômicos e também financeiros que estariam disponíveis para os estados. Essa publicação, inclusive, ela está disponível no site da ABEMA, a gente convida quem ainda não acessou esse documento, por favor, faça. E essa publicação, ela explica que o Acordo de Paris, como tratado internacional, ao ser aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro, promulgado pelo presidente da República, esse tratado ele ingressa no sistema jurídico nacional na condição de lei federal e, portanto, legalmente exige, perante os 3 níveis de governo, aquilo que é o seu cumprimento. Então, a busca do cumprimento das metas assumidas pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, ele se configura como uma responsabilidade que é compartilhada nos 3 níveis da federação. Claro que a NDC, a nossa contribuição nacionalmente determinada, não é parte integrante deste núcleo normativo no sentido conceitual. Ela é um ato declaratório, voluntário, do Brasil, Estado-nação. Então, isso não se constitui como norma legal e, portanto, não tem um efeito vinculante, não impõe uma obrigação ou meta, a não ser para o ente que a propôs, ou seja, para a União. E mesmo no âmbito em que a NDC está colocada, não existe aí uma sanção legal ou penalidade estabelecida no caso do seu descumprimento. Mas, apesar de não existir esse caráter vinculante, tanto os estados, através da Carta da ABEMA, reconheceram a necessidade de estabelecerem metas estaduais de mitigação ou contribuições estadualmente determinadas dentro de cada especificidade, como e quanto cada estado pode contribuir com o cumprimento do Acordo de Paris. Então, essa publicação ela traz vários esclarecimentos quanto à questão das competências, que são as competências administrativas e legislativas da União, dos estados e dos municípios, salientando que, na questão ambiental, a competência administrativa ela é compartilhada por todos os entes, prevalecendo um federalismo cooperativo, né, o que, inclusive, é expresso na Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, dessa forma, o que eu queria trazer aqui para esse debate é a importância de nós nos aprofundarmos e entendermos quais são as nossas possibilidades de atuação para fazer avançar essa mudança. Então, a cada passo que nós vamos dando, a cada olhar mais cuidadoso que lançamos sobre o tema, a gente vê ali descortinar, né, um hall de possibilidades que é muito interessante e promissor. Então, a partir dessa compreensão, a partir daquilo que está colocado pela Carta, pelos compromissos estabelecidos na Carta da ABEMA, nós montamos uma série de passos a serem seguidos neste caminho. Eu acho que a gente trabalha hoje neste planejamento, neste apoio
aos estados para que cada um tenha o seu plano de ação climática, para que cada um tenha os seus próprios instrumentos, sabendo que nós temos um papel a cumprir. Nós podemos e devemos abraçar como prioridade, como estratégico a pauta climática. Eu penso que a transformação de nossa economia, de nossa sociedade, essa transformação, eu acho que está em curso, sim, mas nós precisamos avançar, nós precisamos dar uma contribuição muito maior, a gente tem a chance de fazer com que essa transição ocorra da melhor forma, para trazer realmente oportunidades para os estados. Eu acho que é necessário o envolvimento de todos os níveis de governo, acho que é muito importante a gente pensar nessa governança multinível, nós precisamos que ela aconteça, que ela se efetive, nós precisamos mobilizar todos os setores da sociedade neste trabalho e reconhecer esse papel estratégico que os governos subnacionais têm neste caminho. Eu acho que o avanço dos esforços climáticos no Brasil precisa disso, né? A gente precisa colaborar concretamente para o atingimento das metas de Paris, para a construção de um futuro de baixo carbono, resiliente, inclusivo, que todos nós almejamos. Então, eu penso que essa estratégia que a ABEMA ela tem desenvolvido, ela persegue este caminho, este roteiro. E eu acho que com o apoio de todos os nossos parceiros, de todos os atores, das diversas instituições, eu acho que a gente tem conseguido caminhar, e a gente sempre brinca, parceria nunca que é demais, cooperação internacional, colaboração, nós estamos atentas para que a gente consiga ir cada vez mais longe nesse trabalho, dando uma contribuição efetiva. Eu acho que não basta a gente assinar acordos, assinar cartas, assinar planos. Eu acho que agora é partir para a prática e a gente está, por meio da nossa ABEMA, buscando dar este suporte aos estados para que isso aconteça. Eram essas as minhas falas nessa abertura. Peço desculpas por não sei se eu vou conseguir acompanhar toda a reunião, porque foi agendada uma reunião de secretários do governo, eu vou estar ali, lá e lô, mais atenta e achando muito importante a realização deste debate aqui hoje. Muito obrigada, Miriam. Volto para você a palavra. Muito obrigada, Inamara, por apresentar esse cenário complexo da governança multinível, né? Onde o internacional, o nacional e o subnacional ali se encontram e nem sempre é na busca de sinergias. Então, parabéns aí pela ABEMA por valorizar a colaboração, a cooperação entre os entes, porque acreditamos que essa busca de sinergias e reconhecimento das diferenças, mas sempre na premissa da colaboração, é o que vai fazer avançar a agenda. Agora eu passo a palavra para o Marcos Araújo, o nosso colega, que vai contar aqui um pouco sobre a realidade dos municípios, né? Como é que os municípios entram nessa governança multinível, né? Como é que se dão os arranjos entre municípios, estados, federação, quais são as competências e oportunidades. Marcos, obrigada. Passo a palavra para você. Obrigado, Miriam. Bom dia a todos e todas. Eu sou Marcos Araújo, eu sou daqui da Prefeitura do Recife. Estou cuidando dessa parte, sou gerente de geoprocessamento e mudanças climáticas e vim trazer um pouco aqui para vocês hoje desses desafios, de como a gente está encarando, né? Muito bem isso, como a Inamara trouxe, nessas estratégias de enfrentamento, né, às mudanças climáticas. Gostaria também de saudar aí a CDP. Fico muito feliz com essa aliança aí que a gente vai formar e esse debate que a gente está querendo promover aqui. Eu acho que esse é um caminho muito importante e eu peço licença para compartilhar aqui com vocês uma breve apresentação, tá, da minha fala de hoje. Acho que todo mundo está vendo aí já, né, Miriam? Pronto. Então é isso, minha gente. Eu queria apresentar aqui e trazer primeiro esse contexto global que a gente está. Né, trazer esses contextos globais, esses contextos regionais. A gente está em um padrão de ocupação humana, né, que é ocupado por cidades, basicamente. Essas cidades são esses pontinhos aí vermelhinhos que vocês podem ver, usando o mapa do Brasil, né, como exemplo. E aí, até 2050, vai estar mais de 90% da população.
Então, é um padrão de desperdício, é um padrão que a gente precisa ser inteligente para que a gente possa caminhar e tentar minimizar alguns desses efeitos. Um deles, como a gente vem trabalhando aqui, são as mudanças climáticas. E trazendo também esse olhar de cidade, né, esse olhar desses ambientes, que são esses ecossistemas que a gente chama de ecossistema urbano, né, onde o homem é o principal direcionador dessas áreas. E a gente pode separar ele aí em 4 compartimentos. Né? Antes o pessoal via mais com o biótico e o meio físico, mas hoje a gente já traz uma nova visão que traz o meio social e o ambiente construído também, fazendo parte, interagindo, e o homem como principal direcionador desse tipo de ambiente. Então, é esse o contexto, é essa a realidade que a gente vai entrar de uma forma de tentar combater as mudanças climáticas em qualquer município, assim, né? São realidades que a gente vai enfrentar. Trazendo um pouquinho aí de Recife, né? Recife é uma cidade de 220 km², ou seja, mais ou menos 22 mil km². A gente tem aproximadamente, aí, aqui está um dado de 1.500.000 pessoas, mas quando a gente faz projeções para o IBGE, para atualizando, fica 1.600.000, 1.600.000 e pouco pessoas. E Recife é uma cidade bastante verde. Isso aí é um dado aí de 41% de área verde, né? Dá mais ou menos 9.000 hectares aí de áreas verdes. Isso é um dado que a gente mapeou de uma forma bem precisa, com ortomosaicos, tá? Então é um dado, uma informação bem precisa aí da cidade do Recife. Então, esse é o contexto aí de pessoas, de áreas verdes, onde estão aí nossos estoques de carbono, nossos serviços ecossistêmicos, principalmente. E aí começam os desafios de Recife, né? Recife, ele tem uma política aí de enfrentamento a essas mudanças climáticas. A gente, em 2007, né, o IPCC diagnosticou Recife como uma das cidades mais vulneráveis aí ao clima, porque a gente tem essa aí, condição média de temperatura alta, essa baixa altitude. Recife é bem baixinho, muitos rios, é conhecido como a Veneza brasileira, né? É situado aí junto ao litoral e é muito povoado, né, para uma área pequena e bastante pessoas. E aí a gente tem essa política que foi criada em 2014, né, essa 18.011, que traz aí as principais linhas, né, os princípios, as diretrizes, os objetivos, para a gente combater, enfrentar, né, na verdade, essas mudanças que vêm acontecendo em todas as cidades. E aí, o que é que Recife tem de legal? O que é que a gente está trazendo na prática, né, para tornar essa política algo real? A gente tem aí os planos, né, locais de ações climáticas, a Mara já falou disso, que são das principais estratégias. A gente tem o nosso, 2020, a gente já está fazendo uma atualização em 2021. Isso é uma parceria aí da Prefeitura, do IPLEI, do Urban Labs, e entre outros, né, vamos dizer assim. E aí a gente tem algumas estratégias, que é setorizar a cidade, vamos dizer assim. A gente enxerga a cidade em eixos, aí, o eixo de energia, o eixo de saneamento, o eixo de mobilidade, o eixo de resiliência, e aí a gente cria esses objetivos, cria metas, e aí onde é que a gente está atualizando? A gente está trazendo metas hoje mais tangíveis, né? Metas mais reais, para que a gente possa, de fato, monitorar e fazer esse acompanhamento de ações. Então, esse é um plano local de ação. Então, ele pretende, de fato, fazer alguma coisa, transformar, que eu acho que é esse o caminho, transformar a realidade das nossas cidades e como a gente vê a cidade, de fato. E aí eu gostaria de destacar que, assim, esse é um plano, uma coisa mais técnica, mais, e ao mesmo tempo, é um plano, né, um documento, mas como é que se torna real? São com pessoas participando, assim como a gente está hoje aqui, né? Então, uma das principais estratégias que a gente tomou nesse plano local foi a criação desses 2 comitês aí. São uma estratégia super interessante, que é esse comitê de sustentabilidade das classes com clima, que aí envolve os órgãos da prefeitura, as secretarias, que vocês sabem, são um mundo, né, dentro de cada prefeitura, os órgãos, as ONGs, a sociedade civil, o mundo privado, corporativo. Então, é aí nesse grupo que tem um grande debate sobre as decisões que estão sendo tomadas do clima. Vamos pensar assim, que é onde a gente debate o plano local. Claro que a gente tem outras estratégias, mas a gente pode pensar dessa forma. E aí uma grande também estratégia muito diferenciada, pensando para a gestão interna da prefeitura, como é que a gente faz para fazer funcionar isso, é a criação desse grupo executivo, né, de sustentabilidade e mudança do clima, que é o G-Clima, que aí é que está o diferencial desse plano, né? A gente tem umas secretarias, como eu disse, cada secretaria tem suas realidades, seus desafios, são mundos, assim, são disciplinas, vamos dizer assim, bem diferentes, mas precisam se integrar em nome de uma melhor qualidade de vida, de uma gestão qualificada, né? E aí é que está a estratégia, que os secretários hoje estão muito mobilizados nesse grande guarda-chuva
ambiental, que é o clima. Então, não é meio ambiente um grande protagonista, o meio ambiente é um grande articulador, né, vamos dizer assim, a Secretaria do Meio Ambiente. As ações, vamos dizer, do plano estão muito mais ligadas a outras secretarias. E aí é que está essa grande estratégia da gente coordenar, trazer essas secretarias para junto e caminharmos nessa direção desse plano, né, desse plano executivo. Então, essas são duas estratégias que tornam esse plano bem real. E aí a gente tenta trazer esse monitoramento de uma forma bem mais tecnológica, mais com dados em tempo real. Então, aqui mostrando que para criar esse PLAC, esse plano, a gente tem metas, objetivos bem definidos, metas tangíveis, e a gente se baseia lá no inventário, né? A gente quer o máximo de informação e inventário em tempo real. E aí, até 2050, a gente quer chegar nessa meta de carbono zero, de emissão de carbono zero. Então, esse é um númerozinho aqui mágico, né? Eu coloquei ele aqui, de 3 milhões de toneladas de CO2 equivalente, é um número que a gente monitora. E, para isso, a gente precisa ficar acompanhando ações, né? Vendo se a gente está conseguindo chegar nessas ações, acompanhando os dados originais, né? Como são esses dados que a gente pega, se houve alguma transformação para monitorar, quais são as fontes de informação, se elas são rastreáveis. Então, a gente tenta fazer esse plano para que ele se torne o mais próximo dessa realidade, né? Que a gente sabe que uma realidade é complexa, eu tentei trazer um pouquinho ali, mas é bem difícil trazer isso de forma prática, mas a gente vem tentando, usando muita tecnologia e estratégia. E aí, um dos principais direcionadores que a gente tem na cidade, para essas soluções, para essas ações pragmáticas, esse novo conceito aí, guarda-chuva das soluções baseadas na natureza, que são as SBNs, que é uma grande abordagem assim, que o pessoal hoje usa, que é trazendo essas questões dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos, ajudando nas políticas públicas, no planejamento, e para a solução de problemas de forma pragmática, né? Então, essas SBNs é um conceito, guarda-chuva, que nos ajuda, sim, a trazer projetos e ações aí para a cidade. Então, trazendo um pouquinho aí de alguns projetos e algumas linhas que trazem essa SPN, essas soluções baseadas na natureza, eu trago aqui o grande... É mais que um projeto, né? É um novo conceito de cidade para Recife, para trazer a ideia de uma cidade-parque, onde as pessoas olhem para o rio, como se fossem janelas, né? Que as pessoas... O termo que a gente usa muito aqui é que as pessoas estão de costas para o rio. Então, essa é uma oportunidade da gente trazer as pessoas de volta para o rio, olhar esse ecossistema, esse ambiente, que é tão natural de Recife, acontece tanta abundância aqui, né? E esse projeto, esse conceito de cidade, ele traz coisas que parecem simples, mas são tão ricas e tão importantes, que é essa questão de percorrer o rio, atravessar o rio, chegar no rio, abraçar o rio de fato, né? Se aproximar dele e usar, né? Ter atividades como embarcações, usar para a sua vida prática. Então, esse conceito de cidade-parque é um grande conceito da chuva, que aí já traz alguns outros projetos locais que a gente traz aqui, dos jardins filtrantes, que a gente já está trazendo aqui. Ele está no processo de licença prévia nesse momento, e indo para a licença de instalação. É um projeto que traz essa linha de como se fosse estações de tratamento, só que utilizando jardins. Vê que coisa maravilhosa. Então, as pessoas podem se aproximar, podem ver, acompanhar isso, ver o jardim, ver essa solução baseada na natureza e, de fato, a gente acompanhar se está tendo essa filtragem, essa qualidade da água, se ela está evoluindo. Então, é mais ou menos esse projeto aqui, fica o Rio Caparibe, e esse aqui é o Rio do Cavoco, que deságua. Então, a gente coloca aqui uma estação de monitoramento, no início e no fim, fica acompanhando isso. E depois, mais à frente, também a gente coloca outra estação. Esse aqui é o Rio Caparibe, e aqui seria esse projeto que acompanha esse rio, que faz essa filtragem dessa água, que vai fazer, né? Então, são essas lógicas e esses tipos de projetos são super importantes, assim, dentro desse conceito de cidade, dentro dessa lógica de soluções baseadas na natureza. Então, aí a gente vem com essas questões de oportunidades e necessidades, né? Eu digo que uma grande necessidade, e aí também oportunidade, eu também enxergo que são esses monitoramentos, cada vez mais em tempo real, que esse monitoramento eu me aproximar o mais possível da realidade. E isso, o máximo possível. E isso a tecnologia pode ajudar bastante nisso, trazendo envolvimento, trazendo engajamento e trazendo dados e informações qualificadas para o debate. Isso é muito importante. Outra questão também são metodologias para a gestão que agilizem, né, que facilitem essa tomada de decisão, porque não adianta nada a gente ter um grande monitoramento em tempo real, trazendo informação, se a gente tem uma metodologia para tomada de decisão, onde eu recepciono esses dados e me leve para tomar uma decisão, para que eu veja se eu estou chegando e transformando a realidade de fato, né? E aí, um dos principais pontos, que esse daí eu acho que é o grande gargalo da maioria das prefeituras,
que são projetos executivos, que isso aí eu acho que qualquer gestor queria isso, um projeto que já estivesse quase pronto, né, com um diagnóstico muito preciso, muito real, só chegasse agregando, né, só chegasse colocando a informação lá, colocando o projeto. Mas esse é um grande gargalo, a gente precisa de projetos executivos, e aí a gente traz esses projetos e quer os projetos executivos dentro do conceito, aqui na nossa realidade, de cidade-parque, né, dentro desse conceito, com soluções baseadas na natureza. Então, esse é uma grande oportunidade que eu vejo, e a gente tem uma grande necessidade. Bem, é isso, minha gente. Eu trouxe aí um pouquinho dessa realidade de Recife, um pouquinho do que acontece aqui, como a gente vem enfrentando essas mudanças climáticas. Gostaria de agradecer e passar a palavra aí para a Miriam. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcos. Que apresentação interessante, né? Porque eu acho que você começa lá falando do ecossistema urbano e acaba passando a mensagem de soluções baseadas na natureza e todo esse ecossistema que a gente precisa fazer funcionar, olhar a tecnologia, mas sem esquecer que somos nós que implementamos, então, toda essa preocupação com a governança. Foi muito boa a apresentação, obrigada. E agora eu passo a fala para o Ilan Cooperstein, que vai compartilhar conosco o caso dos planos de ação climática liderados pela C40. Ilan, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Miriam. Obrigado a você. Primeiro, agradecer pelo convite feito pelo Wix, mas também ACA, saudar todos os participantes. Um abraço especial para a secretária Inamar e para o Marcos, meu, mas também de Bárbara Barros, que hoje é minha colega e era colega de vocês aí no Recife. Ela ficou bastante feliz sabendo que estaríamos na mesma mesa. E antes também de começar, apenas dizer que a plataforma, convidar todos a olhar a plataforma lançada recentemente, o site da plataforma, melhor, que é um momento histórico no Brasil. A discussão da climática a nível subnacional, ela já tem cerca de 10 anos, mas realmente é a primeira vez que ela toma mais força e que ela é mais também observada e tem mais destaque em todos os meios, seja o meio acadêmico, o meio político também. Os diferentes atores têm tomado ciência e noção da importância que esses atores subnacionais têm na agenda climática, e esse site, essa plataforma, realmente é a primeira que compila tudo o que já foi feito, ou se não compila ainda, está em vias de compilar todo esse material para apoiar outras cidades e estados. Bom, eu sou Ilan Cooperstein, sou vice-diretor da C40. Para quem não conhece, a C40 é uma rede de megacidades comprometidas com a crise climática. Hoje são 97 cidades ao redor do mundo, então não é um número muito grande de cidades, mas são todas megacidades. Então, essas cidades representam cerca de 8% da população mundial e 25% do PIB. Então, a ideia é justamente trabalhar com megacidades, porque elas têm um impacto por si só muito grande, e também, conhecendo e entendendo a história do desenvolvimento urbano, nós sabemos que cidades menores buscam os modelos e as soluções implementadas pelos grandes centros na hora de pensar o seu desenvolvimento. Então, é muito importante também o papel replicador que essas cidades têm para cidades menores. Em 2015, no Acordo de Paris, a C40 começou a desenvolver uma pesquisa denominada Deadline 2020, prazo 2020, justamente colocando o ano passado como o prazo para os atores subnacionais, as cidades-membros, essas 97 cidades, são 4 no Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba e Salvador, terem também planos de ação climática compatíveis com as metas mais ambiciosas do Acordo de Paris, ou seja, com a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, não 2 graus, como é a meta geral do Acordo de Paris. A partir disso, surgiram algumas questões como, por exemplo, a meta de 1,5 graus é uma meta global. Nós sabemos que nem as NDCs hoje atingem o necessário para manter o aquecimento em 1,5 graus. Se debate se chega a 3 ou 4 graus, por exemplo, com as NDCs atuais. Mas um desafio maior era qual é a responsabilidade e o papel de uma cidade, de um ator subnacional, num território limitado, para chegar a essas metas globais. Então, começamos a desenvolver uma série de ferramentas enfim, metodologias para apoiar as cidades. Então, primeiro fizemos um trabalho de tipologias de cidades, então, baseado em renda, urbanização,
densidade, tamanho, zona climática do mundo para determinar de modo um pouco mais geral quais seriam as ações prioritárias para cada cidade, dependendo da tipologia dela, e finalmente chegamos no nível mais específico, que aí sim é o nível de cada cidade. Então, a partir de 2018, nós iniciamos um processo aí, como a secretária Inamara bem colocou, do compromisso, que nós sabemos que é o ponto inicial, ele não pode ser o ponto final, né? Muitas vezes o compromisso é tido como o ponto final, não, ali nós entendemos como ponto inicial, para a partir do compromisso que foi assinado por todos os prefeitos e prefeitas da América Latina, das cidades que fazem parte da C40 na América Latina, e também, por consequência, do Brasil, para desenvolver um plano que colocasse as cidades na rota do Acordo de Paris, o que significavam basicamente 3 coisas. O primeiro, ter um plano, de fato, que levasse a emissões intermediárias em 2030, visando, idealmente, diminuir pela metade as emissões observadas no ano base, e 2050 com a neutralidade de emissões. Além disso, é a parte de mitigação. Na parte de adaptação, seria também ter um plano de adaptação para a cidade, com base nas previsões e nas estimativas dos riscos climáticos. Em alguns cenários, nós trabalhamos com as cidades normalmente em 2 cenários do IPCC, para os riscos climáticos que seguramente, isso nós já sabemos, vão aumentar a incidência desses impactos e, portanto, seus riscos nas cidades. E, finalmente, uma demanda que é interessante, que veio do Sul Global, liderado por prefeitos da América Latina, que era a inclusão também do tema de equidade e inclusão social. Ou seja, nenhum plano pode ser elaborado sem levar em conta a interação das ações climáticas, sejam elas nos temas de energia, transporte, resíduos, adaptação, planejamento urbano, sem levar em conta a questão da inclusão e da equidade. Quem vai ser impactado por essas ações e como essas pessoas participam também do processo de elaboração desses planos. Então, é assim que nós vemos a inclusão no processo, ou seja, priorizar a participação dos grupos mais vulneráveis aos impactos climáticos na preparação e elaboração dos planos, e equidade no sentido de essas ações, desde o seu momento de planejamento, também já ter algum tipo de mensuração sobre o impacto que deve ser positivo, sobretudo também para grupos mais vulneráveis a esses impactos. Isso significa medir impactos de saúde, por exemplo, de medidas de infraestrutura verde, de um transporte limpo, mobilidade ativa, transporte elétrico, conseguir medir quem é que vai receber esses benefícios. Energia limpa, entender como que podemos também fazer com que os benefícios não sejam somente para quem talvez tenha mais renda e possa investir numa placa solar, que é o que acontece em alguns países, como que isso poderia ser feito nas cidades, de modo a incluir realmente os grupos mais vulneráveis. A partir disso, nós começamos um processo longo, de quase 3 anos, de apoio técnico, bastante abrangente, desde de treinamento para elaboração de inventários de gases de efeito estufa, na metodologia GPC, que é uma metodologia adaptada da metodologia IPCC para governos subnacionais. Desenvolvemos também uma ferramenta de cenários de emissão. Então, com base em tudo que a cidade, a gente fez um levantamento das políticas e programas já em implementação e já planejados pelas cidades, para tentar fazer na verdade, 3 cenários, um de BAU, ou seja, o cenário caso nada seja feito, um segundo com a implementação de tudo que já estava, de certo modo, comprometido, e aí o terceiro, que seria o que falta, que seria o cenário aí, do plano de ação climática, ou seja, esse espaço entre o que já está comprometido e o que faltaria para chegar à neutralidade de emissões, era onde a cidade deveria atuar mais e realmente buscar ações mais ambiciosas. Falando de planos de ação climática, nós tínhamos dentro dos planos 4 critérios. O primeiro critério, como eu mencionei, é uma meta de mitigação, uma meta não necessariamente, mas um plano de adaptação, a questão da inclusão e, por fim, a questão também de governança. Nós vemos a questão de governança como uma questão crucial, como isso aqui foi mencionado, tem crescido muito rápido, mas ainda é um tema relativamente recente. E a mudança climática ela não consegue ser colocada em nenhuma caixa, como é muitas vezes usual
da gestão pública, de qualquer nível que ela seja colocada. Então, a mudança climática ela exige uma governança multissetorial, transversal, para, inclusive, o acompanhamento da implementação dos planos. Então, algo que está em todos os planos é a definição de qual secretaria ou qual grupo ficaria responsável por cada ação e também qual seria o grupo que faria esse monitoramento. Então, normalmente, um comitê, uma comissão, um conselho, para acompanhar um trabalho transversal dentro da gestão municipal. E essa é a única forma, essa governança pode tomar várias formas. Então, nós vemos, por exemplo, no Rio, o Rio de Janeiro acabou de fazer um decreto que inclui a sociedade civil, mas também tem detalhes sobre qual ente da prefeitura é responsável pelo inventário, pelas ações, cada tipo de ação, pelo monitoramento, etc. Ou São Paulo, por exemplo, que criou uma Secretaria Executiva de Mudança do Clima atrelada à Secretaria de Governo, justamente para já estar numa posição mais transversal por natureza, como é uma Secretaria de Governo ou uma Secretaria de Casa Civil em algumas outras cidades. Então, com esses 4 temas, todos os planos necessitam ter, nós tínhamos uma série de requisitos para poder aprovar os planos, mas o mais importante era o trabalho das equipes técnicas, já com essa validação política. E nós vemos, sobretudo, na parte de mitigação, as grandes cidades, aí eu falo só de 4, não quero generalizar, mas existe um perfil similar. O perfil similar ele passa de transporte ser o grande setor emissor nas cidades, então realmente trabalhar na questão de transporte e mobilidade é uma prioridade, isso ficou muito claro pelos inventários, pelos cenários e até mesmo pela priorização das gestões públicas. Em segundo, muito próximo em algumas cidades, em outras bem mais abaixo, a questão da energia, e aí quando nós falamos de energia estacionária, e aí é que está talvez a grande diferença da metodologia GPC para a metodologia do IPCC, porque no IPCC o transporte entra também na área de energia e para governos subnacionais essa área é separada, mas a energia estacionária já vem como segundo, em alguns casos muito próximo do primeiro, que é mobilidade e transporte, no caso das 4 cidades, e por fim, resíduos. Então, normalmente atrelado à liberação de metano devido à decomposição do resíduo orgânico produzido e gestionado pelas cidades. Além disso, teve em alguns casos peculiares, como sim, emissões de processos industriais. Não é uma tendência das grandes cidades brasileiras ter um parque industrial muito grande dentro do próprio município. A tendência é que o parque industrial vá para a região metropolitana ou para as outras áreas, mas ainda existe a exceção do Rio de Janeiro, sobretudo, que tem um parque industrial na Zona Oeste, que representa aí uma quantidade considerável das emissões da cidade, e aí vale para o tema desse evento, que não é uma competência do município. Então, nesse sentido, é muito importante entender que nenhum plano, e isso ficou claro com os cenários, consegue chegar a zero emissão, a neutralidade, sem a colaboração e coordenação com outros níveis de governo. Outros exemplos, política industrial não cabe a municípios. Então, os incentivos hoje para a energia solar que nós temos e que vimos aí um aumento de 700% na instalação de energia solar fotovoltaica, esses incentivos não vêm do município. O município pode sim apoiar com incentivos adicionais, como acontece já em vários, mas o que permitiu esse aumento muito substancial no Brasil não foi uma política municipal, porque não é uma competência municipal, e sim, nesse caso, uma política federal. O mesmo vale para a eletromobilidade, que também depende muito de políticas a nível federal para o incentivo a ônibus, carros e levíssimos, bicicletas e patinetes elétricos, para serem implementados. Além disso, na questão de impactos, nós observamos, sobretudo, 3 impactos que têm aí uma série de consequências, mas os 3 grandes impactos sentidos na cidade são o regime de chuvas, então, chuvas mais frequentes ou menos frequentes, mas mais intensas em diferentes momentos do ano. O segundo, a questão de ilhas de calor, que aí também são potencializadas já pelo microclima também, sobretudo de centros urbanos e alguns bairros não arborizados, que nós temos, sobretudo, na periferia dos grandes centros. E terceiro, o aumento do nível do mar. Falando aí de São Paulo, Curitiba, Salvador e Rio,
duas dessas cidades são cidades costeiras, Rio de Janeiro e Salvador, onde o aumento do nível do mar é um impacto, em alguns momentos até já sentido nessas cidades e, portanto, um dos 3 maiores impactos na cidade, nessas duas cidades. Tendo dito isso, foi com muita alegria que nós recebemos na semana passada os 2 últimos planos a serem lançados, que foram o de São Paulo e do Rio de Janeiro, as 2 maiores cidades do Brasil, com os prefeitos lançando os planos, assinando decretos, o que é muito importante e crucial, porque, por mais que o trabalho técnico seja brilhante, a gente sabe que, como foi falado, é um trabalho transversal e que exige um comprometimento financeiro dos orçamentos municipais, das equipes técnicas e também do prefeito ou prefeita e dos seus gabinetes para a implementação desse plano. Então, agora, no caso das cidades brasileiras, o nosso foco, com esses planos já lançados e validados pela C40, o foco passa para a implementação. E aí, só fechando a minha participação, falar dos 3 grandes desafios que nós vemos para esse próximo passo, que é fundamental, porque o trabalho começa agora, né? O plano é o mapa do caminho, então agora, como um mapa do caminho, temos que trilhá-lo. O primeiro desafio segue sendo a governança. Então, na maior parte das cidades em que nós apoiamos a elaboração dos planos, e nós fizemos essa pesquisa interna, mais de 60% das cidades, isso é a nível global, sobretudo no sul global, então América Latina, África, Sudeste Asiático, não existe um ente claro de governança para a implementação do plano. Então, isso ainda é um esforço que deve ser tomado para o sucesso das próximas décadas, mas já pensando no curto prazo, é necessário fortalecer e preparar as cidades para a governança da implementação, que é complexa. O segundo tema, que é ligado ao terceiro, que eu já vou falar, mas o segundo tema é financiamento, que também aí entra uma questão muito elementar de colaboração, digamos, vertical quanto os níveis de governo. As cidades, os municípios não têm como financiar sozinhos todas as ações climáticas necessárias, aí dando alguns exemplos, energia, por exemplo, nem é algo de competência total dos municípios, mas outras questões, como as linhas de financiamento do BNDES, ditam também muito das tecnologias e das ações climáticas que podem ser tomadas, o apetite do setor privado, as condições do Fundo Soberano do Brasil e a capacidade de endividamento, tudo isso são questões cruciais, e aí eu sei que uma das discussões próximas será justamente a questão de financiamento das ações climáticas, que se tornam ainda mais relevantes com municípios e estados prontos para agir. Então, eles já sabem o que tem que ser feito, muitos deles já fazem o que chamam pipeline de projetos, mas precisam de apoio para acessar esses fundos. E o terceiro desafio que nós vemos hoje, que é, por isso que eu falei que é atrelado ao segundo, é a pandemia. Nós não podemos ignorar o momento gravíssimo que vivemos, onde a prioridade, naturalmente, é a crise sanitária, salvar vidas no curto prazo, mas já temos que pensar que a recuperação dessa crise deve ser alinhada com os princípios de uma recuperação verde e justa. Isso é fato, qualquer grande crise dessa magnitude nós só tivemos há 100 anos em termos de pandemia, mas grandes crises são seguidas de um momento de crescimento rápido, que já está sendo observado em alguns países do mundo. O Brasil deverá seguir esse caminho, se tudo der certo em breve, mas não podemos voltar ao normal. A volta ao normal é uma volta ao normal completamente insustentável, que não nos permitirá sequer pensar em chegar nas metas do Acordo de Paris. Então, todos os pacotes de incentivo e de recuperação devem priorizar empregos em áreas como, por exemplo, transporte público limpo, mobilidade ativa, ampliação do espaço público. O Marcos já mostrou alguns projetos também de infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos, que normalmente são quase usados como sinônimos, tem poucas diferenças, mas todos são importantes. Energia, então, energia renovável hoje já se sabe que investir em energia renovável por dólar ou por milhão de real, qual moeda você queira, já gera o dobro de empregos do que o incentivo ou investimento em combustíveis fósseis. Na questão também de saneamento ambiental. Então, todas essas áreas devem ser privilegiadas nessa nova onda que nós vamos ter uma janela pequena de recuperação.
Então, que a recuperação vise, sim, a geração de renda e de empregos, mas focadas nos setores do futuro, que são os setores que não só as cidades precisam tomar para a ação climática, mas para se manterem competitivas, para se manterem ativas numa economia global cada vez mais antenada e consciente do tema e da prioridade da crise climática. Queria agradecer, Miriam, e passar a palavra. Obrigada por essa apresentação tão assim, completa, né? E trazendo aí esse assunto, como você falou, a agenda é nova, né? Pensar que 2015 só foi 6 anos e o quanto essa agenda avançou, e por trazer aí no final também essa identificação dos desafios, eu aproveito aqui para poder fazer uma propaganda, que o nosso próximo evento vai ser sobre financiamento. Eu vi que surgiram algumas perguntas aí no chat sobre a questão de financiamento, então acompanhe a nossa agenda. Se eu não estiver errada, é dia 20/7, nós vamos ter o tema sobre o financiamento. Gostaria de agradecer aqui a interação que a gente teve no chat e trazendo, né, essa perspectiva. Trouxemos aqui algumas perguntas, né, ou comentários sobre a questão do bioma da Caatinga, do bioma amazônico. O nosso Brasil é imenso, as realidades são diferentes e é muito importante a gente ter esse espaço aqui para poder trocar essas visões e entender essas diferenças. Nós estamos um pouquinho avançado aqui na nossa agenda, mas eu deixei correr porque eu acho que todas as apresentações foram muito interessantes. E aí, antes de passar para a Cristina, a gente vai ter esse primeiro bloco de interação. Eu vou fazer aqui, assim, as perguntas em bloco para vocês, e aí eu peço para vocês resumirem a resposta em 2 minutinhos, para a gente poder prosseguir com o evento e ter a apresentação da Cristina. Então, uma fala bem resumidinha para essas perguntas que eu vou apresentar, e eu aproveito aqui para avisar a nossa audiência que sim, o evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês, porque teve muita informação boa e relevante. Então, aqui, o primeiro bloco, né, de perguntas é se existe alguma forma de municípios e estados pressionarem para que o governo federal adote uma NDC mais ambiciosa. É a primeira pergunta para todo mundo. Para a FNP e para a BEMA, né, como a academia e a sociedade civil podem contribuir para esse entendimento de colocar os compromissos em prática? Para o Marcos, veio uma pergunta sobre as vantagens das soluções baseadas na natureza, né? Quais são as vantagens quando a gente compara com as soluções cinzas? E para o Ilan, eu acho que a pergunta veio um pouquinho antes da sua apresentação, acho que você acabou respondendo, né? Quais são os desafios, mas aí se você puder trazer alguma coisa sobre o desafio do monitoramento, e se você já consegue perceber esse efeito replicador que você fala que as grandes cidades têm nas pequenas cidades. Então, acho que essas são as perguntas que a gente consegue pegar nesse primeiro bloco. Eu agradeço se vocês puderem ser breves na resposta, 2 minutinhos para cada um. Vamos fazer na ordem, Inamara, Marcos, Ilan, e aí depois vocês passam a bola para mim para a gente escutar a Cristina, que vai trazer aí uma perspectiva bem interessante do ponto de vista legal. Inamara, com você. 2 minutos, Miriam, vamos lá. Bom, claro que existe uma forma dos estados e municípios pressionarem o governo federal por NDCs mais ambiciosas. Obviamente que eu apostaria, em primeiro lugar, por meio da mobilização política, né, de um forte posicionamento político por meio das organizações e representações de estados e municípios. Agora, a gente tem que entender que, para essa articulação mais ampla, muitas das medidas de mitigação de adaptação, elas se realizam no ambiente, né, e no território das cidades. Então, lidar com vulnerabilidade climática exige governança multinível, exige reorientar as políticas do clima, exige superar a inabilidade, né, de prover os recursos para investimentos, tanto nos municípios quanto nos estados. Então, isso envolve necessariamente essa cobrança do governo federal, inclusive para mudanças econômicas, né, ou macroeconômicas. Eu acho que cada município, cada estado, eles podem atuar para além deste posicionamento político na medida em que incorporam a agenda climática, articulando, né, discursivamente essa pauta no debate sobre a cidade, no debate sobre o território, também relacionar isso aos objetivos do desenvolvimento sustentável, para incorporar isso no cotidiano da sociedade. Então, você cria um caldo de cultura.
Isso envolve fortalecer instâncias de planejamento, isso envolve promover essa consciência social, essa visão sistêmica, inclusive que o debate sobre a questão do clima envolve combater a desigualdade, as vulnerabilidades socioambientais, e a gente lembra também que o IBOP também apontou que 92% dos brasileiros consideram que o aquecimento global está acontecendo. 77% acreditam que isso se deve à ação humana. Então, não dá para a gente deixar seguir por políticas orientadas pelo negacionismo, e os municípios são cobrados, sim, pela sociedade. Daí a importância dos fóruns, aí eu entro na segunda questão, a importância dos fóruns contarem com a academia, contarem com as organizações ambientalistas, enfim, porque eu acho que este processo de mobilização cria um caldo de cultura e vai ampliando essa pressão sobre o governo federal, obviamente. Também foi feita uma pesquisa, foi feita uma pergunta sobre quantos estados contavam aí com inventário de emissão de gás de efeito estufa e planos de ação climática. Lá em 2019, a Câmara Técnica do Clima fez o diagnóstico e só tinham 9 estados que tinham elaborado seus inventários, e alguns eram setoriais, muitos, inclusive, carecendo de atualização. Naquela data, tinha 19 estados que tinham a política do clima, 19 que tinham fóruns constituídos, embora vários desses estavam desativados, e a gente hoje percebe que já houve uma mudança neste diagnóstico, nesse status. A gente acha que os estados estão motivados e estimulados a alterar, e a gente conta aí com a plataforma do CDP. Novos dados serão publicados muito em breve para a gente divulgar este quantitativo e este monitoramento. Muito obrigada, Inamara. Enciclopédia aí dos dados dos estados. Marcos, se você me permite, eu vou passar a palavra aqui para o Ilan, que está no laço da hora para um próximo evento. Ilan, se você puder responder, e depois eu volto para o Marcos. Obrigada. Obrigado, Miri. Obrigado, Marcos, por deixar furar a fila. Bom, sobre as perguntas, eu entendo que eram duas, né? Sobre os desafios para a implementação e se já observa outras cidades já tomando ações similares. Bom, sobre os desafios, eu acho que eu mencionei 3, mas trazendo também o que a secretária acabou de colocar, existe uma questão também fundamental que pouquíssimas cidades, aí eu não tenho número como a secretária tem, o último número que eu tinha em mãos eram 5 cidades que tinham uma lei de mudanças climáticas, 5 de 5.500, né, municípios que temos no Brasil. Então, a institucionalização desses planos é necessária. Ela precisa se tornar uma política de Estado e não de governo, para que, independente da filiação ou da cor que seja, né, o partido do prefeito ou da prefeita, que a mudança do clima seja uma política, como é a questão de mobilidade, como é a questão da saúde, da educação, seja uma área em que qualquer líder municipal, aí, novamente, prefeito ou prefeita, vai ter que tomar ações, vai ter que ter uma proposta e uma política clara. Então, esse eu acho que é um dos desafios também que encontramos nesse próximo passo, porque a validação e o comprometimento político a cada ciclo, ele toma muito tempo, muita energia, e energia a gente tem, tempo não, para chegar às metas do Acordo de Paris. Não eu ou ninguém, mas nós não temos mais muito tempo para muitas vezes, convencer um prefeito, uma prefeita, ou criar consciência sobre esse tema. Então, a questão da institucionalização é importante. O segundo ponto sobre outras cidades, sim, hoje nós temos uma importante iniciativa que se chama Cities Race to Zero, ou a Corrida de Cidades para Zero, que é uma iniciativa muito ligada à COP26, que vai ser organizada no final do ano. Ainda não sabemos se virtualmente ou presencialmente, mas inicialmente em Glasgow, no Reino Unido, que é justamente a tentativa de ter 1.000 cidades, e aí de todos os tamanhos, todos os tipos e em todas as regiões do mundo, se comprometendo também a uma política ambiciosa de clima, nesse caso, a neutralidade de emissões até 2050, reportar em uma de 2 plataformas, uma ou do Pacto Global de Prefeitos ou do próprio CDP, que é onde acredito que a maioria das cidades brasileiras
já reportam, e escolher uma ação de curto prazo para planejar, uma ação que seja já compatível com a rota da neutralidade. Então, por exemplo, ações como se comprometer a ter somente ônibus com zero emissão a partir de 2025, ou tentar chegar à meta de lixo zero até 2030. São metas muito ambiciosas, sabemos que não são todas as cidades que vão ou que conseguem se comprometer nesse momento, mas já é uma ação e felizmente já temos 800 cidades que assinaram. Então, nós vemos essa conscientização e esse compromisso chegando muito rápido a outro nível de cidades que não só aquelas megacidades ou as grandes cidades que têm mais recursos, têm mais capacidade técnica, mas também cidades menores. E aí eu queria só fazer um comentário muito breve, acredito que sobre um comentário da Nilma Bentes, sobre voltar ao normal, que para segmentos secularmente subalternizados nunca houve normal. Não podia concordar mais com isso. A agenda climática ela tem que ser uma agenda de justiça social, senão ela não consegue ser implementada e o cidadão que não trabalha no tema como nós, ele não vai entender como aquilo se reflete na vida dele se nós não tratarmos a agenda climática não como uma agenda somente ambiental. Ela é ambiental também, mas ela é uma agenda social, econômica e de justiça social. Então, justamente a ideia o normal não estava funcionando, tanto para o clima quanto para questões de injustiça social, e os dois podem ser resolvidos conjuntamente, devem. A única forma de resolver um é resolvendo o outro. Porque sabemos também com os planos de ação climática que quem mais vai ser afetado pelos impactos são sempre grupos de menor renda, mulheres e minorias. Então, realmente não tem como desatrelar uma agenda da outra, e a ideia é realmente não voltarmos ao normal, porque o normal não estava dando certo. Muito obrigada, Ilan, pela clareza na apresentação, pela atenção de ter ficado aqui uns minutinhos a mais conosco e pela atenção ali no chat. É verdade, num país como o nosso não dá para separar os temas. Muito obrigada. Se você precisar sair, sinta-se à vontade. Marcos, é com você, 2 minutinhos, e aí depois a gente continua escutando a Cristina, que esse evento está muito bom, muitos insights. Obrigado, pessoal, pelas perguntas muito legais. Eu vou para uma logo aqui, que é sobre qual a vantagem, né, de SBM, né? Eu diria assim, de forma teórica, prática, porque vamos separar. Tem as experiências que estão acontecendo e a gente vai monitorar, acompanhar, tal, e aí que a academia se aproxima. E tem da forma teórica. A forma teórica é economia de recursos. Por quê? A gente vai usar os próprios serviços ecossistêmicos, né, para direcionar, para tomar ação, né? Então, isso de forma prática é super importante e diminuir custos, né? Basicamente isso. Claro que ainda é uma coisa muito nova, um ecossistema é uma coisa extremamente complexa, então a gente precisa, de fato, acompanhando, monitorando, vendo se, de fato, essas transformações e aquele grande objetivo está acontecendo. A outra coisa que o pessoal falou aí é sobre como fazer o plaque acontecer, né? A questão de como cobrar os governos. Eu vou muito na área de que a gente precisa da questão política, da mobilização política e tal, mas eu também vejo que a gente pode e deve ocupar espaços estratégicos de cobrança, como, por exemplo, um conselho municipal. Se uma pauta dessa, como um plaque, ele chega no conselho municipal e ele é trabalhado lá, ele vira pauta de gestão, então ele é trabalhado. Então, acho que é uma forma bem estratégica de a gente fazer mobilização política, mas também um espaço de cobrança democrático para que a gente possa fazer esse tipo de ação. Então, acho que são essas duas perguntas. Não sei se passei os 2 minutos, é isso. Miriam, obrigado. Muito obrigada, Marcos. Também muito claro nas respostas. Muito obrigada as perguntas e a interação aqui no chat nesse primeiro bloco. Eu convido agora a Cristina Leme. Vamos escutar mais um pouquinho desses nossos especialistas que estão aqui nos enriquecendo com tanta informação. Cristina, muito bem-vinda. Você tem aí o momento de fala agora para explicar para a gente quais são os limites da atuação e os desafios do monitoramento. Bem-vinda. Obrigada, Miriam. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar participando desse primeiro encontro técnico sobre a agenda de clima nos estados e municípios. Agradeço demais o convite do Wix também, e parabenizo o IACA, né, e parabenizo por essa iniciativa, essa construção dessa plataforma que é fundamental. E eu falo com um chapéu diferente, né, que os meus antecessores. Uma das vantagens de ser a última a falar é que quase tudo de mais incrível já foi dito.
Mas eu venho com um chapéu um pouquinho diferente, a contribuição é um pouco diferente, porque eu não venho falando do administrativo de cidades e estados. Eu sou advogada, trabalho como pesquisadora no CPI, que é uma organização sem fins lucrativos, que no Brasil tem parceria com a PUC, que somos um grupo de economistas e advogados que desenvolve análises e avaliações de políticas públicas e finanças na área do clima. Então, a gente trabalha de forma também setorizada, uso da terra, energia, infraestrutura, finanças climáticas, e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência no monitoramento e na implementação de uma política pública no nível subnacional. Então, eu trabalho muito de perto com o Código Florestal. A gente teve um foco muito grande aqui falando das cidades, que são importantíssimas na questão climática, não há a menor dúvida, isso ficou muito claro, mas no Brasil a gente sabe que o uso da terra é fundamental quando a gente fala de clima, né? E o Código Florestal é a política pública, assim, eu diria que principal, tanto do ponto de vista da conservação, quanto do ponto de vista do combate ao desmatamento e da recuperação da vegetação nativa. São justamente as alterações do uso do solo os maiores emissores, né, em termos nacional. Então, eu acompanho muito de perto a implementação do Código Florestal e o primeiro comentário, eu quero parabenizar a iniciativa da plataforma, porque quem acompanha implementação de subnacional vê que a primeira dificuldade é entender quem está fazendo o quê. Quando a gente começa na legislação, né, o Ilan fez esse comentário sobre a legislação, a dificuldade começa no levantamento da legislação, gente. Eu convido até todos os representantes de estados e municípios a dar uma maior transparência sobre isso, porque é muito difícil a gente conseguir identificar quais são as normas que estão estabelecendo as regras, seja o plano climático geral e as legislações que tocam os diferentes setores. Então, o primeiro levantamento que a gente fez foi levantar toda a legislação referente ao Código Florestal em todos os estados. E já na análise dessa legislação, a gente já identifica os primeiros desafios. Então, a gente vê estados muito mais bem desenvolvidos, com legislações próprias, que vão um pouco além da lei nacional, né? Então, o Código Florestal é uma lei nacional, é uma lei que estabelece não só regras gerais, ela estabelece regras bem específicas também, né? Então, ela estabelece as regras de proteção da vegetação nativa. Então, os dois instrumentos mais conhecidos são mais áreas de preservação permanente e a reserva legal. E o Código traz uma série de instrumentos de gestão. Então, uma novidade que não era uma novidade em âmbito nacional, que é o cadastro ambiental rural, a necessidade de todos os imóveis rurais, né, escreverem, né, o perímetro do seu imóvel, estabelecendo como está sendo a gestão ambiental, identificando as APPs, a reserva legal, as áreas produtivas do seu imóvel. O código é ele que vai estabelecer uma regra muito importante de licenciamento administrativo, que é a autorização para supressão de vegetação. Então, como é que a gente vai identificar se o desmatamento está sendo legal ou ilegal? A gente tem que saber se aquela supressão foi autorizada pelo órgão competente. Então, o código ele vai estabelecer as regras de autorização de supressão de vegetação e uma obrigação de reposição florestal. O Código de 2012 ele também inovou, trazendo um capítulo sobre instrumentos econômicos financeiros, para incentivar a restauração, incentivar a conservação. Então, a gente tem pagamentos por serviços ambientais, cota de reserva ambiental, enfim. Estou falando um pouco geral e um pouco rápido, porque eu sei que a gente está bem adiantado na hora. Então, a partir de toda dessa lei complexa federal, como é que os estados fazem no âmbito estadual? Então, eles precisam regulamentar, porque a aplicação do código se dá no estado. É o estado que vai fazer a fiscalização se as áreas de APP reserva legal estão conservadas. É o estado que vai conceder uma autorização de supressão de vegetação. É ele que vai verificar como está sendo feita a reposição florestal. Então, a aplicação do código depende demais da atuação do estado. E o que a gente percebeu isso? Que já na regulamentação do Código Federal em âmbito estadual, a gente já tem vários desafios. Quase todos os estados já regulamentaram, pelo menos, a inscrição no CAR. Mas ainda tem uma grande parte que não conseguiu regulamentar o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, o sujeito que tem um passivo ambiental, por exemplo, uma área que foi ocupada ilegalmente, né, desmatada e ocupada ilegalmente, e ele precisa recompor aquela APP dele no entorno do rio, e ele quer se comprometer aderindo a um programa do Estado de regularização ambiental. A gente tem vários estados que não conseguiram estabelecer esse programa, porque isso é uma coisa complexa. Porque o primeiro passo é a legislação.
mas os estados precisam de sistemas. A gente, hoje em dia, na área ambiental, e o Marcos é um exemplo disso, a gente trabalha com geoprocessamento, com dados geoespaciais. Então, a gente requer sistemas, mapas cartográficos, especialistas na área, para poder monitorar e identificar tudo isso. Então, o primeiro passo, que foi a inscrição dos imóveis no CAR, precisam ser validados. E esse é o primeiro gargalo na implementação do código. Como que está sendo a validação dos estados? Então, a gente tem alguns estados que estão liderando essa agenda, estados, sobretudo, por exemplo, Mato Grosso e Pará, lideram essa agenda do Código Florestal, e nessa interação com os estados, a gente começa a identificar por que esses estados estão conseguindo liderar. Bom, primeiro porque eram os estados que já tinham, por exemplo, um CAR estadual, né? Depois porque a região norte, sobretudo pelo interesse e importância da Amazônia, não diminuindo a importância dos outros biomas, a gente tem um fluxo de recursos financeiros muito grande para essa região. Então, esses estados conseguem acessar recursos financeiros, fazer parcerias técnicas com organizações ou entidades internacionais que os ajudam a implementar, né, a fazer esses planos, esses programas e tirar isso do papel. Então, esse primeiro grande monitoramento, a gente identificou dificuldade na regulamentação do código no Estado, dificuldade no recursos técnicos e financeiros, precisa de recursos humanos. Então, é super sabido, as secretarias estaduais de meio ambiente e municipais, elas estão sempre com recursos humanos escassos, falta pessoal para isso, e o desafio é muito grande. Então, novamente, Pará e Mato Grosso foram estados que conseguiram, através de parcerias, contratar um grupo grande de pessoas para fazer análise do CAR, né? Tirar o CAR do papel. E aí a gente vai vendo que na própria regulamentação, qual é a competência, qual é o espaço que os estados têm? A gente observa que alguns estados regulamentam copiando o que está escrito na lei federal. Basicamente, pegou o Código Florestal e colocou no estado. Outros estados não, eles vão além. Eles efetivamente entendem, porque há essa competência do Estado implementar a legislação federal, observando as peculiaridades estaduais, e detalham um pouco mais. Então, por exemplo, as regras para a recuperação da vegetação em APP ou reserva legal. Que parâmetros são esses? Então, alguns estados, vou dar o exemplo, por exemplo, de São Paulo, que tinha uma legislação já muito antiga, avançada em termos de parâmetros técnicos. Ele vai estabelecer quais são o conjunto de espécies, o que eu identifico, a restauração ecológica, se pode ou não pode espécie exótica, qual é o local que vai ser feita essa restauração, se eu tenho um mapa prioritário, quais são os incentivos para isso acontecer. E a gente vê que é uma diferença assim, enorme entre os estados. Estados que não possuem nenhuma regulamentação sobre como recuperar esses passivos ambientais, que, em último caso, você tem uma legislação nacional que você pode seguir, mas justamente esse é o espaço que os subnacionais têm, é aproveitar essa competência que eles têm, entender a necessidade local. Então, eu entendo que num mapa, né, prioritário de conservação ou de recuperação de vegetação para fins hídricos, então, abastecimento, né, público é uma coisa fundamental. Então, você tem ali uma preocupação muito grande. Os estados podem legislar, inclusive, alterando as regras da faixa marginal de APP. Então, a gente tem a legislação federal estabelecendo regras mínimas de faixas que são esse entorno da vegetação, né, ao longo das bordas dos rios, no entorno dos lagos. Os estados eles podem estabelecer faixas maiores. Então, um exemplo que é até anterior ao novo código, o estado do Mato Grosso do Sul tem uma lei estadual para a preservação dos rios naquela região de Bonito, que tem aquela peculiaridade daqueles rios incríveis, né, de formação calcária, aquela água cristalina, que tem uma vocação turística enorme, e uma legislação estadual estabeleceu faixas de vegetação nativa muito mais largas do que estabelecer a legislação federal. E, imediatamente, houve todo um movimento de tentar modificar essa legislação. Então, se por um lado o Estado tem esse espaço e essa competência para ir além e se adaptar às peculiaridades, a gente tem que entender que todo esse embate que existe no âmbito nacional, de forças antagônicas, né, você também tem no nível estadual e você também vai ter no nível municipal. Então, quando a gente fala, né, essa pergunta que fala qual é o papel dos estados em tentar avançar nas NDCs, a gente também tem no nível estadual forças com diferentes propósitos e objetivos. Não é tão simples assim a gente conseguir, proteger o meio ambiente
é unânime, né? Então, todo mundo está de acordo com isso? Não necessariamente. Então, a gente viu no Mato Grosso do Sul uma tentativa muito forte de alterar essa lei. Acabou que em 2015 não aceitaram mudar, então tem uma legislação específica de APP, e que na prática a gente observa que não está sendo aplicada. Aí já é outra questão, né, outra face da questão ambiental. Então, os estados têm competência para legislar, mas, por outro lado, como é que é essa implementação, essa parte, né, executiva, a parte administrativa de implementação das políticas públicas na área de meio ambiente. Então, um outro exemplo que eu ia comentar, que a gente também está monitorando, como é que é essa implementação da legislação sobre autorização de supressão de vegetação e reposição florestal obrigatória. A gente tem, das 27 unidades da federação, 9 estão de acordo com a legislação federal atual. Então, assim, manter-se atualizado na legislação já é o primeiro desafio. Cumprir essa legislação, de destinar recursos financeiros. Então, assim, papel da academia. Papel da academia, por um lado, avaliar e monitorar essas políticas públicas, porque a avaliação de política, às vezes você tem, ela pode ser construída imaginando resultados incríveis, mas ela conseguiu atingir esses objetivos. Então, a academia, ela ajuda tanto na construção de soluções, sejam soluções baseadas na natureza, soluções técnicas em diferentes áreas da academia, né? E você também tem a academia ajudando, monitorando e avaliando como que está sendo feita essa implementação. Então, a gente identifica que as ações globais, as políticas para o clima, elas são muito abrangentes e elas abrangem diferentes setores. Quando a gente vai no detalhe de cada um setor, a gente vê um espaço para avançar. Quais são os limites, né? Os limites, essa publicação que a Ainamara mencionou, ela é excelente, gente. Eu não vou falar aqui sobre competência constitucional, competência comum, compartilhada, legislativa, administrativa. Essa publicação da BEMA, ela explica super bem, ela traz exemplos super claros. Eu vou dar alguns exemplos aqui desses desafios, falando de Código Florestal. Um exemplo que eu falei foi dessa legislação de APP, e um outro exemplo é a questão das APPs urbanas, né? Já que a gente está num fórum aqui, uma opção de representantes estaduais e municipais. A APP urbana, então, é essa faixa de vegetação que deve ser preservada ao longo dos rios, e o Código de 65, digamos que ele não fosse tão explícito, de que aquelas métricas estabelecidas na lei federal se aplicavam tanto a imóveis rurais, ou seja, nas áreas rurais, quanto nas cidades. E sempre teve um embate. Afinal de contas, se cabe ao Estado legislar o interesse local, não tem nada mais local do que a cidade, né? Será que não deveria estar previsto em planos diretores, em leis de parcelamento e uso do solo? Então, a gente até tem uma lei de parcelamento e uso do solo federal, que estabelecia uma métrica distinta da métrica do Código Florestal. E isso, naturalmente, chega no judiciário, né? Então, assim, o primeiro desafio é como é que essas competências são estabelecidas. A gente tem uma certa dificuldade na hora de aplicação prática. Quando isso tem algum problema, vai parar onde? Vai parar no judiciário. No judiciário, então, vou dar o exemplo do Estado de Santa Catarina, diversas ações foram impetradas, no sentido de fazer valer a lei do Estado de Santa Catarina, cuja faixa de proteção era menor que a do Código Florestal. E muitas decisões judiciais no sentido de que não, vale a lei do Código Florestal, sobretudo com a alteração de 2012, que diz no caput do artigo 4º, que fala das APPs, que as APPs se aplicam tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano. Mas esse artigo também tinha alguns parágrafos que tratavam da APP urbana, que foram vetados. Então, começou uma série de ações falando, olha, a menor metragem de APP é 30 metros, então vamos imaginar. Foi super interessante quando o Marcos colocou uma foto excelente do Rio Capiberibe, porque ali está aquela área, ela até tem uma faixa de vegetação bem preservada, mas a realidade nas cidades, vamos pegar o Tietê, Pinheiros e por aí vai, é que as cidades foram construídas nas margens dos rios. Então, tem um embate muito, muito, muito complexo. O que vale, afinal, é o que está no Código Florestal, são as leis urbanas. Muito recentemente, agora, no final de abril, o STJ fez uma decisão, que é uma aplicação assim, que vai ser aplicada para o Brasil inteiro, e quando tem várias ações no mesmo sentido, eles decidem o que eles chamam de tese, né, um tema. Então, é o tema 1010 do STJ, e que estabelece que, na vigência do novo Código Florestal, que é o Código de 2012,
há áreas de APP de qualquer curso d'água, rural ou urbana, devem seguir as regras do Código. Muito bem, então isso foi decidido recentemente. O que a gente tem hoje no Congresso Nacional? Uma série de projetos de leis, justamente para alterar o Código Florestal, para dizer que nas áreas urbanas a APP vai seguir ou uma faixa de 15 metros ou o que tiver disposto nos planos diretores. Então, essa questão da competência, ela é complexa, né? Ela é difícil, ela acaba parando no judiciário e muitas vezes, quando a gente entende que a gente tem uma definição clara, isso pode ser alterado novamente por propostas legislativas. Então, eu queria dar esses exemplos, eu quero essas ilustrações, às vezes, eu estou mais confusa do que clara sobre como que é a competência estadual municipal. É um tema difícil, é um tema que depende do caso concreto. O que eu acho que é importante é os estados e os municípios não se manterem inativos porque não entenderem que eles não têm competência. Vocês têm o protagonismo, as coisas acontecem nos estados e nos municípios, e é avançando nesse protagonismo, às vezes esticando a corda da competência, bancando essas ações, liderando esse processo, é que eu acho que a gente consegue avançar. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Cristina, e que mensagem poderosa que você passou agora no final, né? Essa mensagem mesmo de liderança, pioneirismo desses entes subnacionais para poderem puxar e entender que a competência, se ela vai além, também é para aterrissar, né? Para entender o que acontece no território, e acho que você foi muito feliz aí na escolha dos exemplos também para trazer alguma questão mais rural, outra mais de cidades, né, do urbano. Tem aqui uma pergunta no chat para eu poder passar para você, sobre exemplos de espaços de governança que também consideram a visão dos municípios sobre esse tema quando você tem a competência do Estado, né? Você tem algum exemplo que você possa compartilhar para a gente de interação entre municípios e estados quando a competência é do Estado? Olha, quase toda a minha atuação dentro, né, do CPI na PUC, a gente acompanha menos, né, os entes subnacionais municipais, porque essa questão do Código Florestal, as áreas de energia, de infraestrutura, a gente está muito mais próxima dos entes da União e dos estados do que dos municípios. Agora, sem dúvida, eu acho que essa questão da governança ela é fundamental. Isso foi falado antes, assim, as parcerias são fundamentais. Quando a gente depende, os municípios, né, como o Willan falou, eles vão até certa medida, mas eles dependem do Estado. Então, as parcerias entre municípios e estados, entre municípios, por exemplo, regiões metropolitanas, isso é um exemplo clássico do que funciona de parceria entre os municípios. E eu acho que, na questão da competência, tanto a União, ela tem, dentro de um certo limite, a capacidade de transferir, através de convênios, parte de sua competência, quanto os estados também têm para os municípios em determinadas áreas. Então, eu acho que a governança sempre é melhor quando ela é compartilhada. Ela sempre anda melhor quando ela envolve os diferentes atores. Então, tanto diferentes atores da sociedade, então a participação dos vulneráveis, da sociedade civil, da academia, das ONGs, mas também no sentido dos entes federativos. Quanto melhor a gente tem o envolvimento dos diferentes atores, melhor essa governança se dá. Porque senão o que acontece é um dos entes ele vai no sentido de uma ação e o outro ente, quando se sente prejudicado, ele vai entrar no embate. Então, assim, eu acho que a governança é o espaço do consenso, é o espaço do debate e é o espaço que a gente tem para avançar. E não é por menos, não é à toa, né, que ele comentou que o principal desafio na aplicação prática dos planos de ação climática começa pela governança, né? Até para a gente identificar quem são essas pessoas responsáveis, né? Então, eu acho que o espaço é esse. Desculpa não poder ter dado um exemplo concreto, como foi pedido, já que está dentro do limite da minha atuação. Não, foi maravilhoso, e eu acho que a gente retoma aí sobre essa questão, né, da importância da governança, desse entendimento. Nós estamos nos encaminhando aí para o final do evento. Considero que foi um evento riquíssimo, com interações muito interessantes. Tem um recadinho aqui da organização, falando que após o evento, nós vamos enviar as perguntas que ficaram no chat, que não puderam ser respondidas, né, para os convidados de hoje, para outros especialistas que compõem o mapa de atores da plataforma subnacional para o clima, para a gente procurar responder. E eu gostaria aí de 30 segundos de fala final de vocês, da Cristina, da Inamara, do Marcos, e aí depois a gente vai para o encerramento
do evento, o último agradecimento, e lembrando também que eu acho que tem um link aí de pesquisa, né, para vocês avaliarem o evento, sugerirem temas, porque tem muita coisa. Mas já fica aqui meu muito obrigada, foi um prazer moderar esse debate e aprender tanto com vocês. Inamara, Marcos, Cristina, 30 segundos aí de encerramento. Miriam, a gente só tem palavras de agradecimento. Eu acho que toda vez que a gente se debruça sobre essa temática, para nós fica mais claro, mais evidente a importância da gente se colocar em movimento. Eu acho que a Cristina aqui foi precisa sobre questões que são muito práticas. Eu, inclusive, coloquei aí no chat, porque converge demais com os compromissos que estão estabelecidos na Carta. A questão é, a mobilização até isso se tornar efetivo é um processo de luta que a gente precisa travar. Acho que a questão de colocar o CAR, o PRA em movimento, tratar desses compromissos que são muito concretos, desta governança, eu acho que estamos todos desafiados. E a gente precisa dessa mobilização da sociedade, a gente precisa dessa ampliação da consciência, justamente para que os gestores também se sintam impulsionados a fazer com que essas coisas aconteçam. Então, parabéns pelo evento, eu acho que a gente vai construindo, sim, um caminho, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia, quase boa tarde, né? Muito obrigado, minha gente, aí, pelo momento. Essa aliança, eu fico muito feliz, sabe, da gente ter esse momento, esse debate extremamente qualificado, assim, foi muito rico. E, assim, temos muitos desafios, né? Eu falo muito, assim, das cidades, que eu vejo isso no meu dia a dia, as demandas que tem. E eu acho que um dos principais desafios que a gente tem que encarar é trazer as pessoas, trazer o cidadão para a mudança climática, para ele acompanhar isso, se tornar uma coisa real. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios e eu acho que a gente pode encarar aí juntos essa. É isso, obrigado, até mais. Miriam, eu queria finalizar assim, parabenizando demais a iniciativa da plataforma, porque a plataforma é o local onde tudo isso que a gente está discutindo pode acontecer. Quem acompanha a Subnacional vê que essa é a dificuldade. Então, juntar um local com legislação, planos, programas, a participação da academia, quais são os atores, os estados, os municípios, eles ganham muito na troca com os outros. Você vê que é incrível as coisas que o Marcos trouxe. Como é que a gente vai descobrir tudo isso? Quer dizer, não pode ser um evento de vez em quando, com meia dúzia, então a plataforma é nesse local, né? Assim, esse espaço de trocas. Eu acho isso fundamental, e no clima a gente tem que aprender mesmo com as trocas, um incentivando o outro. Então, parabéns pela plataforma, pelo evento e por todas que vocês estão fazendo. Sim, um Viva bem grande a plataforma. Fica aí o convite, né? A gente repete o convite, mas é porque ele vale a pena, né? Visitem a plataforma, façam uso da plataforma, né? Salva lá no favoritos e entrem sempre que precisarem de informações. Eu agradeço o Instituto Clima e Sociedade, a Aliança para a Ação Climática Brasil, a ACA Brasil. Agradeço aqui os palestrantes, o Marcos, a Inamara, a Cristina e o Ilan, que precisou nos deixar. Eu acho que esse evento foi riquíssimo. Nós sabemos dos desafios, né, de trabalhar um tema que é interdisciplinar, que precisa ser transversal na sua aplicação, e eu acho que isso aqui ficou claro, né? Mas a gente não identificou só os desafios, identificamos oportunidades e casos reais de como fazer avançar essa agenda. Então, meu muito obrigada. Fica aqui meu convite de novo, por favor, respondam aí a enquete do final do evento e tragam aí sugestões sobre outros temas para que possamos nos reunir. Acho que é isso, muito obrigada, desejo uma boa tarde a todos, está aí o link para as opiniões, avaliação dos encontros técnicos, uma boa tarde, muito obrigada, e seguimos fazendo avançar essa agenda climática.